Surgiu um problema para o Corinthians confirmar e fechar de vez a contratação de Yuri Alberto. Isso pode dar uma reviravolta e mudar a situação para que Yuri Alberto desembarque no Beira-Rio para vestir a camisa do Internacional? Vamos analisar juntos agora, neste meu vídeo. Problema definitivo e que não possa ser solucionado pelo Corinthians. Mas os dirigentes corintianos terão de ter habilidade e estratégia para contornar esta situação que já está, inclusive, no colo do presidente Duílio Monteiro Alves. Bem, na tarde, falando da decepção de alguns dirigentes do alto escalão colorado, porque Yuri Alberto decidiu e optou pelo Corinthians, embora o Internacional tenha chegado nos mesmos valores. Proposta salarial de remuneração de R$1.200.000. Aliás, valor que Yuri Alberto fechou com o Corinthians. Domingo pela manhã, obtive a informação de que surgiu um entrave. Como é que é a negociação do Corinthians com o Zenit? O Corinthians se acertou com o Yuri Alberto, e aí, para compensar, embora tenhamos uma normativa da FIFA liberando os jogadores que não se sintam seguros, confortáveis para atuar, tanto na Ucrânia quanto no futebol russo, uma suspensão de 1 ano do contrato, Yuri Alberto no Corinthians, com passe estipulado em 20 milhões de euros, emprestado até junho de 2023. E o Corinthians cederia, como compensação para o Zenit, 2 jogadores. O goleiro Ivan, 25 anos, 1,94 m, com passe estipulado em 5 milhões de euros. E também o meia-atacante Gustavo Mantuan, 21 anos, completou 21 anos agora, no dia 20 de junho, com passe estipulado em 15 milhões de euros. Mas surgiu um entrave. O Mantuan, que é um jovem, formado na base do Corinthians, tratado lá nos bastidores do Corinthians como uma joia, como uma pedra preciosa, como uma grande revelação, e que vem entrando, inclusive, na equipe, vem oscilando aí um pouco de titular, eventualmente compondo o grupo no banco de reservas. Como eu disse, 21 anos agora, no dia 20 de junho. É um jovem. Aliás, o Mantuan jogou neste sábado, no empate do Corinthians contra o Santos, 0-0 pelo Campeonato Brasileiro. O jogo da Copa do Brasil foi 4-0 para o Corinthians. Se enfrentaram no sábado às 7 da noite em São Paulo, 0-0. O Mantuan jogou, acabou inclusive sendo substituído pelo William. O técnico Vitor Pereira disse que o Corinthians estava com um foco muito grande no jogo da próxima terça em São Paulo novamente, aí pelas oitavas da Libertadores contra o Boca Juniors. E o Mantuan, inclusive, deve ser titular do Corinthians nesse jogo contra o Boca Juniors. Bem, ele é um jovem e o Mantuan não está disposto a se transferir para a Rússia. Ora, se há uma normativa da FIFA, se há vários brasileiros querendo jogar, sair da Rússia, outros saindo da Ucrânia, porque há um conflito, porque há, na verdade, uma guerra. Embora a Rússia tenha invadido a Ucrânia, o fato é que a Rússia é um país em greve. Se há jogadores lá do leste europeu querendo voltar para a América do Sul e para o Brasil, por que os jogadores que estão aqui vão querer facilmente uma transferência? E aí vem uma informação. Alguns brasileiros que atuam no futebol russo, conversaram com o Mantuan, desaconselhando que ele vá para lá. O Yuri Alberto, por exemplo, sequer se reapresentou para a pré-temporada. Está no Brasil, descansando. São José dos Campos, estava de férias, o Zenit recomeçou os seus trabalhos, pré-temporada amistoso, e ele se agarrou, isso antes da normativa. Sai a normativa na última terça-feira, e aí ele usa esta normativa para ficar no Brasil, negociou com o Inter, negociou com o Corinthians, e segundo a informação que eu obtive na tarde de sábado, a decisão do Yuri Alberto foi por jogar no Corinthians. Esta posição do Gustavo Mantuan não chega a ser definitiva, mas ele não gostaria de jogar no futebol russo e aí há um complicador, porque o Mantuan é o grande jogador de peso, de qualidade que o Corinthians estava envolvendo na negociação para compensar o Zenit. Não é o goleiro Ivan, convenhamos, embora tenha uma convocação, o Ivan, 1,94 m, 25 anos, convocado pelo Tite para 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo em 2019,
né, convocado lá para fechar o grupo, o grande jogador de peso é o Mantuan. Esse é o jogador que sensibiliza os russos do Zenit. É o Mantuan, promessa, recém-completados 21 anos, vem jogando na equipe titular, seleções de base, seleção brasileira sub-20. Este é o jogador que sensibilizou o Zenit. Detalhe importante que eu informei no meu conteúdo de sábado. O Inter também se dispôs a colocar de 1 a 2 jogadores para tentar sensibilizar o Zenit e não criar nenhum tipo de atrito. Embora a normativa da FIFA não exija isso, seria uma forma de compensação, de atenuar lá a situação do Zenit, colocando 1 ou 2 jogadores. O Inter também se dispôs, o Zenit aceitou, a negociação se encaminhava bem, mas Yuri Alberto decidiu pelo Corinthians. E o fato novo é este: Gustavo Mantuan está arredio para se transferir do Brasil para a Rússia. Talvez por isso, inclusive, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, tenha sido tão cauteloso quando questionado após o empate do Corinthians com o Santos neste sábado, ao abordar a contratação de Yuri Alberto, dizendo que tem que ir com calma, tem que ir de forma ponderada. Talvez por isso, porque Mantuan não está disposto a jogar no Zenit da Rússia.